Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje vou falar exclusivamente sobre o curto prazo com vocês e vou falar exatamente de uma operação que eu estou de olho para abrir nesse momento, beleza? Diante de um cenário que nós estamos aí, onde o Bitcoin corrigiu um pouco nesses últimos dias, a gente vai avaliar essa situação, vou explicar tudo isso para vocês no vídeo de hoje, beleza? Se você não for inscrito no canal, cara, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. Mas chega de enrolação, bora ver preço aí, que é o que nos interessa. Bom, olhando aqui o tempo gráfico de 1 hora no Bitcoin, tá? Eu tô esperando por uma posição de long no curto prazo. Saca só, por que eu tô esperando uma posição de long? Porque a gente caiu, a gente chegou aqui por volta do RSI em sobrevenda, a gente vê que batemos exatamente dentro dessa linha vermelha aqui, que é quando o RSI ele entra em sobrevenda, e o que eu estou esperando aqui é uma divergência. Mas já vou explicar para vocês o porquê que eu estou esperando essa divergência e como que será esse sinal de divergência para eu poder abrir uma operação. Mas saca só, quando a gente olha exatamente para o funding rate, que é exatamente se a gente tem mais longs ou se a gente tem mais shorts, a gente ainda está com o mercado meio indeciso ali, onde as pessoas não estão tanto apostando na alta e também não estão tanto apostando na queda. Quando a gente tem um direcionamento desse jeito aqui, ó, todo mundo apostando em alta, a gente tem mais liquidez para ir para baixo, mais combustível para ir para baixo. Quando está todo mundo apostando em queda, a gente tem mais liquidez para ir para cima, beleza? Se a gente voltar aqui ó, um pouquinho, a gente vai ver que exatamente ali quando o SVB quebrou, exatamente nesse momento aqui, ó, a gente tinha grandes liquidez na ponta short. Isso daqui é combustível para o mercado subir. Nesse momento a gente não tem tanta liquidez assim para que a gente tracione o mercado em um movimento artificial, né? Quando a gente tem liquidação, a gente tem movimentos artificiais. Mas saca só, a gente pode olhar para o book para tentar entender aonde que estão as regiões que vão exatamente iniciar esses movimentos artificiais. Se a gente olhar para liquidações de long, a gente está falando ali para os 26 mil, mais ou menos, quase ali nos 26.100, a gente vai ter bastante liquidação para coletar até dentro dessa região, e abaixo dali a gente pode começar a ter movimentos mais artificiais. E se a gente olhar para a ponta long, a gente vai ver que vai estar lá por volta dos 27 mil, 27.200, vai ter liquidez para a gente coletar. A gente consegue transformar esse gráfico aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, exatamente nessas linhas aqui. Não confundam essas linhas amarelas exatamente com esse gráfico aqui, são coisas diferentes. Mas eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo. Essas linhas verdes amareladas aqui é exatamente as linhas de liquidações. Olha só, a gente tem liquidações se a gente perder esse fundo aqui que foi marcado nos 26.400. E aí a gente tem algumas liquidações até os 26 mil dólares. Veja que geralmente quando a gente tem essas liquidações, o mercado ele até tem movimentos artificiais, mas se o candle fechar acima da liquidação, significa que aquele movimento que a gente teve, a sombra do candle ali, ela vai ser uma sombra de liquidação. E é exatamente isso que eu estou esperando num gráfico de 1 hora. Por exemplo, eu estou esperando que o preço do Bitcoin ele venha aqui embaixo, ele perca esse fundo anterior, a gente tenha as liquidações acontecendo e nesse momento aqui a gente construa um candle de reversão. Se isso acontecer e o RSI estiver mais alto do que esse ponto aqui, que foi o fundo anterior, a gente vai ter uma divergência no RSI. Junto com um candle de reversão, a gente tem um sinal para abrir uma operação de long no curto prazo, tá? No gráfico de 1 hora. É exatamente para isso que eu estou olhando. Como eu abri uma operação de short aqui em cima, expliquei para vocês o porquê que eu abri essa operação de short nos últimos vídeos aí, uma operação que levou 2 dias, simplesmente liquidei a posição nesse candle que nós tivemos aqui, que foi no dia ali do pronunciamento do Fed, porque atingiu o alvo, beleza, liquido a minha posição. Então, nesse momento, eu estou olhando para uma posição de long. Aqui atrás eu olhei para uma posição de short, porque a gente estava com o RSI na região de sobrecompra, com divergência nessa região de sobrecompra, beleza?
Então, por conta disso, a gente sempre tem que operar no sentido de maior probabilidade. Se a gente está em sobrecompra, maior probabilidade de ir para baixo, cara. Então, a gente vai operar shortando. Se a gente bateu sobrevenda, maior probabilidade de ir para cima, a gente abre long. Mas a gente precisa de sinais. Reversão e candle de reversão também. Divergência no RSI e candle de reversão também. Olha só, se a gente unir todas essas informações que eu trouxe aqui para você sobre onde nós temos liquidação junto com onde nós temos o suporte, veja que a gente tem suporte ali, ó, entre os 26.200 até os 26 redondo ali. Ou seja, o mercado ele tem espaço sim para ele construir exatamente esse movimento com divergência que eu comentei com vocês. Se a gente vem, perde esse fundo, a gente liquida a galera, a gente vem, encontra um suporte aqui, força compradora, esse suporte nos constrói um candle de reversão. Construiu um candle de reversão, aí a gente tem tudo isso que eu falei, divergência no RSI, candle de reversão, só traçar o alvo para cima e a gente entrar em uma operação de long, beleza? Olha só, nesse momento a gente tem os market makers travando o preço do ativo para o preço não subir. Ou seja, a gente está vendo que tem pressão de venda ainda dentro dessa região. Eu não gosto de entrar em posições de trade, quando o ativo ele ainda está descobrindo o fundo. Eu só gosto de entrar quando o fundo é confirmado, quando a gente tem divergência no RSI, vai ser o momento que a gente confirma esse fundo, beleza? É assim que eu estou olhando para o Bitcoin nesse momento, olhando para o Bitcoin no curto prazo, tá? A gente está em uma tendência de baixa no gráfico diário, se a gente olhar topos e fundos descendentes, a gente tem espaço para mais queda aí no Bitcoin, tá? Como eu já falo com vocês, acredito que a gente vai ali até os 25 mil dólares, a gente pode voltar até os 25 mil dólares, mas acredito que a gente vai fechar o ano aqui próximo de dentro dessas regiões aqui. Não vejo grandes quedas a mais do que isso daqui, do que essa região, porque simplesmente a gente construiu o que eu falei de posições de long no gráfico de 1 hora, a gente construiu isso no gráfico diário, divergência no RSI, candle de reversão, a gente tem alvos dessas movimentações aqui. Se a gente traçar o candle de reversão, engolfo de alta que nós tivemos, a gente vai ver que chegamos ali no alvo 1 e o mercado pode ir buscar o alvo 2 ali de Fibonacci, que é exatamente o dobro do tamanho do candle, 27.750 ainda, beleza? Então, estou olhando um pouco dessa maneira. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que o Ether quase nos deu essa divergência aqui, só que ele não chegou a ativar o meu setup, exatamente por conta desse fundo ter sido mais alto do que esse fundo anterior, eu não considero como uma divergência no RSI. Ainda vou esperar mais quedas aqui para baixo para ver se a gente vai ter essa divergência ou não. Link foi um ativo que fez essa movimentação de divergência. Olha só, quando a gente olha para Link, a gente tem um fundo duplo aqui, enquanto o RSI está simplesmente subindo. Nesse momento, a gente tem uma divergência dentro do RSI. Como eu sempre falo com vocês, cara, a gente tem que saber separar os time frames, a gente tem que saber olhar para alvos diferentes. Você está falando de longo prazo? Você está falando de curto prazo? Você está falando de médio prazo? Você está falando de operação intradiária? Gráfico de 1 hora? São operações completamente diferentes, cara. 5 tipos de profissionais: scalper, day trader, swing trader, position trader, investidor. Que chapéu que você tá na cabeça? Para onde que você tá olhando? Pro longo prazo, o meu Bitcoin e exatamente os meus Ethers estão guardados na wallet e vão ficar guardados até a gente chegar no movimento eufórico. Longo prazo, totalmente bullish. Curto prazo, totalmente bearish. Gráfico intradiário, oportunidade de long. Então depende qual time frame você está olhando. Você tem que aprender a navegar dentro do mercado com cabeças diferentes, com posições diferentes e com carteiras diferentes. E é sobre tudo isso que eu vou falar com vocês exatamente no evento Jornada 10x, um evento onde eu vou mostrar como que você faz para multiplicar o seu capital em 10 vezes. Vai ser uma aula única e a gente não vai ter reprise dessa aula.
A aula não vai acontecer aqui dentro. Se você quiser participar do evento, o link está na descrição. Você vai cair nessa página, tem um vídeo rápido aqui que eu te explico o que vai ser o evento. Só fazer o seu cadastro, nome, e-mail e telefone. Verifique se essas informações estão corretas, porque através do seu e-mail, do seu telefone, é onde você vai receber exatamente os dados de acesso no dia do evento. O meu objetivo com esse evento, como foi exatamente o plano prático lá atrás, é mostrar para vocês como eu opero no mercado, como que eu uso, como que eu separo exatamente esses investidores, que setup eu utilizo, quais são as ferramentas que eu utilizo. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Quero construir uma jornada com você aí do outro lado, uma jornada onde eu vou te mostrar todo o meu conhecimento para você ter uma multiplicação capital em 10 vezes. Não estou te prometendo lucros absurdos, não estou falando que é certeza que você vai fazer 10 vezes, não estou falando nada disso, cara. Estou falando que existe uma jornada onde é possível sim você fazer isso daí, desde que você tome a decisão de estudar, que você tome a decisão de simplesmente querer aprender como que você faz para trabalhar de casa com seu computador, porque um trader, um investidor, ele faz exatamente isso, cara. Ele tem um computador e trabalha da onde ele quiser, beleza? Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, beleza? Na segunda-feira eu tô de volta trazendo novas análises aqui para você sobre o mercado. Na segunda-feira a gente fala sobre dados on-chain, a gente fala sobre um overview diferente. A gente vai dar um zoom out, a gente vai olhar mais para big picture, entender como que está o ciclo do Bitcoin, beleza? Tamo junto, excelente final de semana para você e eu te vejo na segunda-feira. Valeu!